Se eu gaguejar, foi o nervosismo, mas o que eu tenho para trazer hoje é uma questão que eu vejo principalmente na faculdade, ali com os jovens, muitas pessoas da minha faixa de idade. E eu falo muito isso com meus amigos, converso muito sobre isso, gosto muito de tecnologia, gosto muito de celular, computador, videogame. E hoje nós vivemos um tempo em que a tecnologia ela coloca o mundo na palma da nossa mão. E nunca foi tão fácil termos acesso à informação. Hoje eu sou membro da Assembleia de Deus, estou frequentando lá já tem um tempo, mas ainda não tenho binário. Eu tenho hoje a possibilidade de baixar o hino do cristão no celular. Quando vou para algum lugar que por algum motivo estou sem a minha Bíblia, tenho a opção de ter uma Bíblia no meu celular, na palma da mão. Mas também com essa facilidade de acesso de informação, nunca foi tão fácil a gente ficar de olho na vida do próximo. Isso é uma faca de dois gumes. Esse acesso à informação é uma armadilha tanto para quem está mostrando quanto para quem está vendo. Hoje, conquista vira história, testemunho vira vídeo viral, as aparências viram a hashtag, vira filtro. E assim, aos poucos a gente vai consumindo uma montoeira de mentira, vai se enganando com uma montoeira de maquiagem, de aparência. E quando eu percebo, o irmão é mais abençoado do que eu, porque ele trocou de carro enquanto eu estou andando de ônibus. Quando eu me dou conta, eu valho menos do que os meus amigos, porque eu não sei ainda a carreira que eu quero cursar com 20 anos de idade. Quando eu percebo, eu estou tirando os olhos de quem eu não deveria ter parado de prestar atenção. Eu começo a olhar para a conquista do meu próximo, eu começo a me sobrecarregar com aquilo, eu começo a ficar pesado, triste, começo a ficar ansioso com aquilo. É frustrante, porque parece que o nosso esforço não gera o resultado que a gente vê na internet. Lá em casa, esses dias, eu e minha mãe, a gente passou por uma experiência no final de semana. Ela fez um pudim e na forma o pudim ficou lindo. A gente seguiu uma receita que a gente encontrou no YouTube. Na forma o pudim ficou lindo. Quando a gente desenformou, ele murchou todo. Ainda estava uma delícia o pudim, mas só porque murchou ela virou e falou assim: filha, eu vou jogar o pudim fora porque ficou tão feio. Não saiu igual tá no vídeo da internet. E a gente replica isso com a nossa vida. Caramba, olha, o irmão trocou de carro. Acho que eu não estou de carro novo porque eu não estou orando tanto quanto aquele irmão. Eu acho que eu não estou de carro novo porque eu não estou jejuando tanto com aquele irmão. E aí o irmão vira o nosso parâmetro. O irmão vira o nosso alvo, vira o nosso centro. Só que com tantos perfis para a gente observar hoje, Cristo, Ele nos promete uma coisa: se a gente colocar os nossos olhos nele, algo muito lindo vem. Refrigério. A ansiedade que eu sinto por não ter a conquista do meu irmão, a frustração que eu sinto por não ter chegado onde o meu próximo chegou, a inveja que eu sinto por não estar vestindo a roupa que o meu irmão está vestindo, tudo isso sobe quando eu olho para Cristo e quando eu olho para a palavra. E eu tenho separado aqui, e separei com muito carinho, porque, como eu disse, eu vivo num contexto onde ali na faculdade muitos jovens não conhecem o Cristo, onde muitos jovens não são cristãos, e eu vivo numa faculdade que a maioria do ambiente ali é de humanas, então a tendência são os temas modernos, né? Fala muito sobre psicologia, maturidade emocional, ansiedade disso, depressão daquilo, e ali tem muitos
consegui destacar aqui 3 caminhos que afastam a nossa alma da ansiedade. 3 caminhos que levam a gente até o refrigério. E desses 3 caminhos, o primeiro deles é a confissão. E eu vou explicar o que eu quero dizer com confissão aqui. Como eu disse, a gente tem informação da palma da mão, então não é desculpa para ninguém não abrir o texto que a gente vai ler aqui agora. A gente tem bastante texto para ler hoje, graças a Deus. E eu quero que os irmãos abram comigo primeiro o Salmo de número 32. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Pesquisando, ali as minhas referências cruzadas para trazer essa palavra até vocês, eu me interessei em descobrir o significado da palavra confissão. A gente vai ver nesse texto aqui que Davi ele está falando. Confissão nesse salmo, ela vem do hebraico yadá. E a tradução para essa palavra hebraica yadá seria algo como atirar, ou lançar, ou até depositar. Então, eu quero que os irmãos tenham esse significado em mente quando nós lermos aqui esses 7 versículos. O primeiro versículo do Salmo 32 me diz o seguinte: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Olha 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei. Então, com essa palavra em hebraico, a gente tem em mente: atirarei diante do Senhor, lançarei diante do Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti quando pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Essa primeira passagem, Davi está lidando com uma aflição que naquele primeiro momento, aquela sobrecarga, não está vindo da perseguição, não está vindo do inimigo tentando Davi, mas está vindo de um conflito com ele próprio. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, todos nós temos pecados para confessar diante do Senhor todos os santos dias. Todos nós temos algo para lançar, atirar diante do Senhor. E por mais que a gente possa achar, uau, na quarta-feira eu estive mais santo do que na terça, eu pequei um pouco menos, eu menti um pouco menos, já estou, mas ainda tem coisa para confessar, ainda tem coisa para a gente lançar diante do Senhor. E quanto mais a gente vai acumulando os pecados, as transgressões, as coisas que nós sabemos com o auxílio do Espírito Santo que desagradam o coração de Deus, isso vai se acumulando dentro de nós como uma bola de neve. E quando a gente vê aquela bola de neve, está sobrecarregando a gente, está pesando a gente, está colocando a gente para baixo. Então, o meu refrigério, Davi me garante. Olha aqui no versículo 7. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. O refrigério vem. Uma das maneiras como ele vem na nossa vida é através da confissão dos nossos pecados diante do Senhor. E novamente eu tenho aqui no Salmo 51 outro texto que reforça a questão da confissão dos pecados. No Salmo 51 eu quero ler com os irmãos do versículo 5 até o 10. E diz assim: sei que sou um pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me
mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Esse salmo foi escrito como uma confissão, um atirar, um lançar, um derramar na presença de Deus. Quando Davi cometeu o pecado de adultério com Batseba, quando enviou Urias para morrer na morte, morrer na guerra, morrer na morte foi Deus. Mas esse salmo é um salmo de confissão. E é um salmo que a gente consegue perceber a recompensa da confissão, principalmente nos versículos 7, 8 e 10. Purifica-me com sopa no 7 e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Então no versículo 7, Davi exemplifica que a confissão traz pureza. Quando eu me confesso e me apresento diante do Senhor e permito que Ele opere em mim a sua obra, Ele nos purifica, nos deixa mais brancos do que a neve. No versículo 8, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Quantas vezes, irmãos, a gente está passando por uma situação que está tudo dando certo, está tudo bem, a gente conseguiu conquistar uma coisa nova que a gente estava buscando, mas não vem aquela alegria, não vem aquela sensação de, meu Deus, que legal essa vitória, que provavelmente, não quero generalizar aqui, mas no contexto da confissão, porque eu estou guardando coisa do Senhor, no contexto da confissão é porque eu estou deixando de lançar, atirar, praticar o iadá na frente de Deus. E quando eu faço isso e eu me abro para a transformação de Deus e para a restauro dele na minha vida, olha aqui o que vem: júbilo e alegria. A gente consegue glorificar novamente o Senhor quando nós nos abrimos para a confissão e para o trabalho que Ele tem por fazer. E no versículo 10, a gente vê o que para mim é o destaque desses versículos. Crie-me um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Espírito estável. A palavra fala que o corpo doente consegue se recuperar, mas o espírito abalado, quem vai colocar para cima? Mas quando eu confesso, quando eu lanço, quando eu atiro no trono do Senhor e eu permito Ele fazer a limpeza em mim, eu recebo um espírito estável. Em Romanos, capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele apresenta um novo tipo de confissão. Uma confissão muito linda, maravilhosa, destacada nos versículos 9 e 10, que dizem o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Claro que a gente consegue entender que aqui a palavra confessar no Novo Testamento não tem o mesmo significado do Antigo, que esse trecho foi escrito em grego. Mas a palavra que Paulo usou aqui no grego, do homologel, significa declarar. É uma confissão que ela vem a partir do nosso ato de falar algo, de declarar algo, semelhantemente de lançar uma palavra. Aqui, o refrigério maior que vem desse ato de declarar é a nossa salvação. Às vezes, irmãos, o peso que a nossa alma está passando, e eu tenho amigos, já estive em presença de outras pessoas que estavam vivendo a vida que eu queria viver. Tinha tudo que eu gostaria. A pessoa passou necessidade um único dia na vida dela e estava infeliz, amargurada, para baixo, vazia, sem direção. Mas aqui Paulo nos diz que a confissão da fé gera um refrigério muito maior que a salvação. Quais confissões nós temos apresentado diante do Senhor?
atirado diante do trono dele? Quais confissões nós temos lançado na presença dele? Quais declarações sobre quem Cristo é nós temos feito? Claro, a confissão aqui, o homologuel, Paulo está falando de uma declaração não falada. Mas Colossenses 3:23 diz que tudo quanto fizermos é para fazer para Deus, como se fosse para Deus e não para os homens. Então, em todo momento, eu preciso declarar com tudo que eu sou, com tudo que eu faço, com tudo que eu falo, com tudo que eu consumo, que Cristo é o Senhor. Aleluia! E se o que os meus olhos veem, o que minhas mãos tocam, o que meus pés caminham, não está declarando que Cristo é o Senhor, eu preciso apresentar alguma coisa no trono dele. E através desse ato da confissão, do confessar, declarar, o refrigério vem para mim. Segundo ponto que eu tenho destacado aqui para compartilhar com os irmãos, a gente pode encontrar em Isaías no capítulo 40. Principalmente dos versículos 28 ao 31. Diz assim: 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Novamente, na comparação das nossas vidas hoje, quando a gente passa muito tempo olhando para as redes sociais, olhando para o que meu irmão tem, para o que não tem, aquela sobrecarga, aquele cansaço vem, porque parece que eu estou andando, eu não chego a lugar nenhum. Mas a palavra diz: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E novamente eu fui pesquisar o significado dessa palavra aqui: aqueles que esperam no Senhor. E essa palavra vem do hebraico kavá, que significa colocar expectativa. Não é colocar expectativa no que eu posso fazer com a força do meu braço. Não é colocar expectativa no que eu consigo alcançar com o intelecto que Deus me deu. E não é colocar expectativa no que eu vi o meu irmão fazendo e achando que vai dar certo para mim porque deu na vida dele. O nosso parâmetro é Cristo. Então, mais uma vez, o meu refrigério, o meu descanso, a minha paz, ela vem quando eu coloco a minha expectativa no Senhor. E colocando aqueles que colocam a expectativa no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Colocar a nossa expectativa é um ato diário. Eu falo muito com meus amigos que não é porque eu sou cristão que eu tenho que ser idiota, mas não vivemos uma fé cega. O questionar é válido, mas a fé, principalmente nessa palavra, esperar, colocar expectativa, é eu saber que, independente do que está acontecendo na minha vida, se está consagrado ao Senhor, eu posso ter uma fé cega nisso. Se está consagrado ao Senhor, se está alinhado com o que a palavra me diz, se está seguindo os passos do que Cristo me ensinou, eu posso ter uma fé cega, que eu vou voar como as águias. Eu não vou ficar exausto, eu vou voar e não vou me cansar, mas só se eu colocar minhas expectativas no Senhor. Novamente, essa palavra kavá, ela aparece no livro de Lamentações, no capítulo 3. Capítulo 3, mais especificamente no versículo 25, que diz o seguinte, eu vou ler do 24. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porém a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles
buscam. No hebraico, isso aqui, no versículo 25, seria o que a gente entendeu da palavra cavar. O Senhor é bom para com aqueles cuja expectativa está nele, para com aqueles que o buscam. Meu Deus. Eu estou ali num cenário de faculdade em que tem muitos amigos em semestres à frente de mim, tem muitos amigos trabalhando em escritórios muito importantes da cidade, tem muitos amigos com famílias muito bem sucedidas na cidade, e aquilo ali para mim é quando eu preciso me concentrar de novo no Senhor. Se eu não tomar cuidado, aquilo vai ser uma pedra de tropeço muito grande. Porque eu estou tendo aula com os mesmos professores, eu estou pagando a mesma mensalidade, eu estou frequentando os mesmos horários de aula e eu não estou vivendo o que meus amigos estão vivendo. Isso é perigoso, porque eu coloco a minha expectativa no que eu acho que o ambiente está produzindo. Mas uma coisa eu tenho de diferente, uma coisa os meus amigos cristãos têm de diferente. Nós temos o Cristo, e a minha expectativa tem que estar nele. Eu posso não estar fazendo estágio no escritório mais importante da cidade, na área da construção civil, mas enquanto eu estiver ali fazendo o que Deus se agrada, a minha expectativa é nele. Eu posso não estar vivendo hoje o nível que eu gostaria como estudante de arquitetura, mas se a minha expectativa estiver no Senhor, eu não vou ficar sobrecarregado como um colega que pode ter tudo, mas não tem a única coisa que deveria ter. E eu acho incrível o versículo 25, porque ele não nos traz uma recompensa física, ele nos traz uma revelação sobre o caráter de Deus. O Senhor é bom para aqueles que colocam a expectativa. Aleluias. Meu Deus, aleluia. Meu Pai, glória a Deus. O Salmo 25, eu gosto de pensar pela Bíblia, viu, irmãos? Salmo 25, versículo 3, diz o seguinte: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Nenhum dos que colocam a expectativa em ti ficará decepcionado. Aleluias. Meu Deus. Mas para a gente entender o mistério dessas passagens, a gente precisa entender uma coisa: o tempo de Deus não é o tempo da hashtag. O ritmo de Deus não é o ritmo do que está viralizando no TikTok. Meu Deus. Deus opera do jeito que Ele quer. Deus faz do jeito que Ele quer. E Ele tem um plano do jeito que Ele quer. A nossa expectativa tem que partir disso. A nossa confiança, a nossa esperança tem que partir disso. De eu entender que não adianta o quanto eu anseie por ter o que o meu irmão aparentemente tem de melhor do que eu. Eu tenho que colocar a minha expectativa no que Deus tem preparado, no plano dele, no tempo dele, no ritmo dele. Pode ser que Deus se agrade de nós e possa atender as nossas orações com uma semana de jejum e oração. Pode ser que Deus fique em silêncio. Pode ser que Deus diga não. Mas o que nós lemos? Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Hoje, o ritmo das redes sociais, tudo é instantâneo. Hoje eu posso gravar um vídeo aqui agora de mim na frente, postar no meu Instagram e alguém lá na China instantaneamente vai ver o que está acontecendo aqui. Mas com Deus é diferente, irmãos. Deus muitas vezes nos pede que nós tiremos o pé do acelerador, que a gente deposite a nossa esperança. Pode ser que aquilo que eu estou vendo na internet, aquilo que eu estou vendo no meu irmão, aquilo que eu estou vendo na faculdade, pode me agradar. E pode ser que quando Deus me negar aquela bênção que eu acho que eu quero e que eu acho que eu preciso, talvez eu fique um pouco frustrado. Mas a promessa da palavra é que enquanto a minha expectativa estiver nele, eu não vou me decepcionar.
dessa porta se abrindo, porque senão eu não sei como eu vou comprar minha comida amanhã. Eu preciso, Deus, que o Senhor opere um milagre na minha vida, porque senão eu não vou conseguir dormir com paz. Eu preciso, Deus, que o Senhor me dê, porque senão eu não vou conseguir me acalmar. Pai, eu preciso de um carro. Pai, eu preciso de um telefone novo. Pai, eu preciso, Pai, eu preciso, Pai, eu quero, Pai. E a gente coloca a nossa paz naquilo. E novamente, quando eu não tenho carro, um celular, uma oportunidade de emprego, eu fico mais uma vez aqui sobrecarregado. Eu não durmo bem, eu não descanso, minha mente não consegue parar de falar. E a respeito disso, não digo eu, Davi ou Salomão, mas o próprio Cristo. Mateus capítulo 6, ele tem uma máxima para dizer para os ansiosos como eu. Mateus, no capítulo 6, eu quero ler versículo 25 ao 34. Diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu preciso que os irmãos prestem muita atenção no que eu tenho para dizer, que Deus não está prometendo dar um carro para a gente se a gente buscar o reino. Deus não está prometendo que a gente vai ter uma vida livre de problemas se a gente buscar o reino. A palavra está dizendo sobre as nossas necessidades básicas, que muitas vezes a gente perde a paz por acharmos que não vão ser supridas. O aluguel de amanhã, o almoço, para quem é pai, o alimento do filho, a escola do filho, as necessidades básicas. Mas eu quero destacar aqui o versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode adicionar uma hora que seja na sua vida? Irmãos, Deus ele vai impedir a gente de se preocupar com o lixo que a gente acha que a gente precisa. Ele vai impedir a gente de lidar com isso. Mas a pergunta que ele faz é: filho, que bem a tua ansiedade te traz? Filho, você consegue acrescentar uma hora que seja na sua vida se preocupando? Quem é você para se preocupar dessa forma se você não consegue controlar uma hora da sua vida e fazê-la voltar atrás? Esse é um convite de Deus, irmão, para nós praticarmos o versículo 33. A gente precisa tomar muito cuidado para não tirar esse versículo de contexto. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, serão acrescentadas a vocês. O Pai de vocês, o meu Pai, o nosso Pai, sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que a nossa vida tem clamado. Ele
Ele sabe que nós precisamos de necessidades básicas. Eu não estou querendo dizer que Deus não pode abençoar-nos com algo que foge da letra aqui. Mas nesse caso, a gente se preocupar sem tirando os olhos dele, no caso, não vai adiantar nada. A palavra é clara: busquem, pois, em primeiro lugar. Isso será acrescentado. De forma semelhante, no capítulo 11 de Mateus ainda, os versículos 28 e 30, aqui na minha Bíblia, alguns trechos são separados por títulos, e o título desse trecho está assim: Repouso para os cansados. Deus não é bobo, Ele sabe que eu preciso pagar o aluguel, Ele sabe que eu preciso comer, comprar comida, manter meu filho matriculado na escola, abastecer o carro. Ele sabe que eu preciso dessas coisas, mas quando Ele vê o cansaço que eu sinto, a sobrecarga que eu sinto, porque eu não estou alcançando essas coisas, o convite dele é o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descanso. Meu Deus. Mas é uma condição: venham a mim, busquem a mim, aprendam de mim, tomem o meu jugo. E eu não me coloco aqui como uma figura exclusiva só porque eu estou pregando muito para obedecer isso todo santo dia. A dependência de Deus, eu tenho contemplado muito isso à medida que eu vou me aproximando muito mais da idade adulta do que da adolescência e da infância. Aquele ímpeto de crescer, de ser independente, de ser dono do próprio nariz, não é o caminho que Deus nos chama a trilhar. Ele nos convida para o caminho da dependência. E depender dele, Paulo diz: o justo viverá pela fé. Como nós vimos aqui na palavra cavar, depositar expectativa, confessar, confiar, colocar em minha esperança nele. Tudo isso produz em nós um descanso que o mundo não tem. Porque a palavra nos garante: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se não fosse o contrário, nenhum rico tiraria a própria vida, né? Se não fosse o contrário, nenhuma celebridade teria depressão. Por último, para encerrar, em Filipenses no capítulo 4, Paulo, vamos falar isso de maneira muito profunda. Versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Eu quero encerrar com o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em tempos de ansiedade, depressão, de cansaço, que nós busquemos praticar essas três coisas: confessar, colocar expectativas e depender. Porque a palavra é clara: Deus é bom para os que dependem dele. Se nós buscarmos, se nós aprendermos dele, o jugo é leve, o fardo é suave, o descanso vem. E nós temos disponível para nós, por meio do Espírito Santo de Deus, da sua misericórdia pela nossa vida, algo que muitos no mundo buscam a vida toda: paz. A paz que excede todo entendimento. E eu quero destacar isso mais uma vez: a paz que excede
faltar mais um dia para não substituir, mas está em minha paz. Uma paz que eu não entendia de onde veio. Muitas vezes, eu acho que é pertinente trazer esse exemplo. A gente vê Pedro sendo criticado porque ele afundou na água, mas eu acho que aquele momento ali ilustra perfeitamente a nossa caminhada com Cristo. Por um momento, Pedro colocou a expectativa em Jesus de andar sobre as águas. Por um momento, Pedro dependeu da voz de Cristo, chamando por ele. Mas no momento que Pedro tirou os olhos, ele afundou. No momento que ele deixou de colocar a expectativa nele e temeu o mar, temeu a tempestade, temeu a profundeza das águas, ele afundou. Confissão, colocar expectativas e depender. Meu Deus. 3 caminhos que a gente tem hoje para nós mesmos e para os nossos próximos, porque Cristo, antes de ser levado aos céus, ele foi bem claro: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos levar isso adiante. Meu Deus. Muitas pessoas ao redor de nós estão morrendo dentro de si mesmas porque não encontraram o cordeiro que foi sacrificado por eles. Muitas pessoas à nossa volta, familiares, amigos, estranhos que a gente passa na rua, estão indo para o inferno porque não conheceram, porque não se renderam, porque não se prostraram ao único que traz a paz que excede todo entendimento. Pastor, se me permitir fazer uma pergunta. Irmãos, nós como igreja temos uma missão da porta para fora, mas da porta para dentro nós temos uma obrigação de estarmos alinhados diante de Deus. E nessa noite eu queria que viesse aqui à frente talvez alguém que precisa confessar algo ao Senhor, colocar expectativa no Senhor, ou depender do Senhor em uma área da sua vida. Talvez, se alguém aqui que está ouvindo essa mensagem e ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não desperdice essa chance. Como nós lemos aqui no Salmo 32, Davi falando que os seus santos busquem enquanto é possível te encontrar. Irmãos, enquanto é possível encontrar o Senhor, vem aqui à frente. Eu não preciso saber por que você está aqui na frente. Você sabe, Deus sabe. Mas que a gente possa agora se ajoelhar diante da presença do Senhor, se entregar na presença do Senhor e refletir aqui na presença do Senhor. O que é que a gente precisa confessar na nossa boca? O que é que a gente precisa colocar como expectativa? O que é que a gente precisa depender? Meu Deus. Senhor Jesus, quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer pela vida dos irmãos que estão, Pai, diante do Senhor, Pai. Quero te agradecer pelo privilégio que também é me ajoelhar diante do Senhor. Quero te agradecer, Espírito Santo, porque mesmo que eu não estivesse aqui, a tua palavra é suficiente para nos mostrar o que o Senhor precisa de nós. E nessa noite, Pai, com esses corações derramados aqui, com os nossos corações entregues a Ti, nós apresentamos, Pai, a nossa vida ao Senhor. Apresentamos a confissão, talvez, dos pecados, a confissão, talvez, da fé, as expectativas e a dependência do Senhor. Espírito Santo, as redes sociais são um fato e não dá para fugir disso. Não dá para viver sem olhar mais. Mas eu te peço nessa noite que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos prepare para levarmos a missão lá na frente, Espírito Santo, e proclamar a toda criatura a paz que excede todo entendimento, que vem somente do alto do trono do Senhor. Espírito Santo, capacita os irmãos que estão aqui nessa noite. Se eu não voltar a vê-los, Pai, eu quero me encontrar com eles na glória.
sabendo que nós vencemos a corrida e guardamos a fé. E eu quero, Espírito Santo, também levar isso para os meus amigos, para a minha faculdade, para a minha igreja. Que nós possamos, Espírito Santo, nos vangloriar de uma coisa de termos. Não é hashtag, não é seguidores, não é posse, mas a paz que excede todo entendimento e refrigério, Senhor. Eu te agradeço e te louvo nessa noite, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. E como eu também te mostro, te é